Olá, a paz de Jesus, que essa paz de Jesus esteja com você em seu coração, em tua casa, com tua família, e que todos os lugares onde você for, onde você estiver, que as pessoas possam sentir em você essa paz de Jesus, amém? Que bom podermos estarmos juntos novamente para falarmos das coisas de Deus. Hoje vamos trabalhar o texto base dessa reflexão que estamos fazendo sobre as duas testemunhas de Apocalipse, né? Em outros momentos nós vamos trabalhar outros textos que vão nos ajudar a dar todo o entendimento desta revelação de Deus sobre esses dois personagens bíblicos, né? Mas hoje vamos trabalhar o texto base, né, que está lá em Apocalipse. Como nós já falamos anteriormente, nessa nova série de vídeos, dessa playlist que está sendo montada, nós vamos como num brinquedo de quebra-cabeça, peça por peça, e montando esse quadro para que a gente possa ter todo este visual dessa revelação de Deus. Então, em determinados momentos, pode ser que alguma coisa não faça sentido, porque nós temos que fazer um conjunto de informações, aos poucos ir trabalhando, para que todo esse painel fique pronto, ou seja, para que toda essa revelação de Deus seja entendida. A falta de trabalhar uma dessas informações não vai deixar com que a gente tenha esse entendimento por inteiro. Então é muito importante a gente prestar atenção em cada detalhe. E hoje nós vamos trabalhar nesse texto 3 detalhes muito importantes. Mas, como eu disse, com o tempo a gente vai trabalhando mais e mais profundamente para que nós possamos ter todo esse entendimento da revelação de Deus. Para isso, quero convidar você a pegar a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 11. Nós vamos começar ali do versículo 3, que o nosso amigo João vai nos dizer assim: enviarei minhas 2 testemunhas para profetizarem durante 1260 dias, vestidas com roupa de penitência. Elas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém quiser prejudicá-las, sairá fogo de sua boca, que devorará seus inimigos. De fato, é assim que deve morrer quem desejar fazer-lhes mal. Elas têm poder de fechar o céu, para que a chuva não caia durante a sua missão profética. Elas têm poder sobre as águas para que virem sangue e ferir a terra com toda espécie de pragas quantas vezes quiserem. Palavra do Senhor, graças a Deus por esta palavra. Veja, eu quero que primeiramente você perceba que essas 2 testemunhas, o tempo do profetismo delas é de 1260 dias. Eu quero convidar você a depois dar uma olhada numa playlist que eu fiz sobre os tempos revelados. A playlist vai estar assim, os tempos revelados. Cada vídeo vai estar lá, os tempos determinados de Deus. E cada um destes vídeos vai estar trabalhando uma parte de toda essa revelação dos tempos determinados. Então, dentro de uma dessas partes aí, nós temos esses 1260 dias. O que são? Qual o significado desses 1260 dias? É o seguinte: nos tempos determinados de Deus, em cada tempo da história veio uma geração. A primeira geração foi a geração dos pagãos. Eles compreenderam o tempo entre Adão e Abraão. A partir de Abraão vem uma segunda geração, que é a geração de Israel. É quando Deus começa a criação do seu povo, que se torna o povo escolhido, que vai acompanhar toda a revelação de Deus que nós temos
Na Bíblia, tudo começou ali a partir dessa segunda geração. Quem nos escreveu os primeiros livros da Bíblia, né, foi Moisés, ou pelo menos é atribuído a Moisés os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco. Mas depois da geração de Israel, vem uma terceira geração, que é a geração da igreja. Então, este período entre a primeira manifestação do Senhor, quando ele veio, quando ele se encarnou, e a segunda vinda dele, que ele virá em glória para estabelecer o seu reino nesse mundo, entre a primeira vinda do Senhor e a segunda vinda, que é a geração da igreja, este momento que nós agora vivenciamos neste mundo, temos esse tempo que o Apocalipse nos chama de 1260 dias. Então você já compreendeu que este tempo dos 1260 dias é todo o tempo da igreja, entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Bem, talvez aí você pense assim, puxa vida, mas é impossível a gente falar que 2 testemunhas vão ficar todo esse período no profetismo? As pessoas não morrem? Esses 2 não vão morrer? Como que fica isso? Então, a gente tem que ter um entendimento teológico sobre isso. Então vamos lá. Vamos começando identificando quem são essas 2 testemunhas. Primeiro, o nosso amigo João, ele dá uma referência lá do Antigo Testamento. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. São as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor. Quando nós lemos o livro do profeta Zacarias, vai estar escrito assim, lá no capítulo 4. Eu vou colocar aqui do lado para você acompanhar e depois fazer essa leitura mais tarde. Mas ele vai dizer assim, olha, que a visão profética tem 2 oliveiras e no meio delas tem um candelabro. Grave, eu vou colocar a imagem para você. Grave esta imagem. 2 oliveiras e no meio delas um candelabro. Isso, gravou essa imagem, fixou ela na sua memória? Agora é o seguinte, eu quero que você faça um esforço, lembre-se lá nas leituras dos evangelhos. Lembra quando Jesus subiu uma montanha e levou com ele Pedro, João e Tiago? E aí lá no alto daquela montanha ele se transfigurou. Quem foi que apareceu para ele? Elias e Moisés. Veja este quadro. Jesus se transfigura, ou seja, ele deixa aparecer, resplandecer a sua divindade. Porque Jesus é verdadeiro homem, mas também é verdadeiro Deus. Ou seja, a divindade de Deus escondida na humanidade de uma pessoa, Jesus. E aí, neste momento incrível, maravilhoso, espetacular, aparecem Moisés e Elias. Olha que coisa fantástica. Pensa você no lugar dos apóstolos vendo essa imagem. A lei e os profetas, né? Os profetas por parte de Elias e a lei pela parte de Moisés. Então, se você pegar essa revelação de Zacarias, você vê que essas 2 oliveiras é como ela estivesse apontando, mostrando esse quadro de Moisés e Elias. E aquele candelabro no centro representa a presença do Senhor. Estão diante do Senhor da terra. Elias e Moisés. Mas aí, veja, nós voltando para o texto, a gente pode compreender essas 2 testemunhas de uma forma bem específica a partir dessa transfiguração do Senhor. Veja, ele vai dizer assim, ó, que as 2 testemunhas, elas têm o poder de fechar o céu para que não caia chuva. Quem
no Antigo Testamento manifestou esse poder de Deus? Foi o profeta Elias. Por 3 anos e meio, não caiu uma gota de água das nuvens. Ou seja, não choveu. Percebe? E aí, o nosso amigo João está dando este referencial para nós identificarmos quem são as duas testemunhas. E ele fala assim, que tem poder para que não caia chuva. Ou seja, ele está fazendo referência clara à pessoa do profeta Elias. Lembrando que na transfiguração do Senhor, assim como nós temos aquela imagem lá do profeta Zacarias, apareceu o profeta Elias. Porém, ele também continua dizendo assim, que elas também têm o poder de transformar as águas em sangue. Quem na Bíblia manifestou esse poder de Deus? Foi Moisés. Quando começou aquele embate lá com o faraó para a libertação do povo de Israel, né, que estava lá cativo no Egito. Aí você percebe que lá na transfiguração do Senhor, junto com Elias também apareceu Moisés. Então, aquela profecia de Zacarias montou um quadro. Este quadro foi revelado nos evangelhos quando o Senhor subiu ao monte e se transfigurou, mostrando, revelando a sua divindade. Então lhe aparecem Elias e Moisés. E o nosso amigo João, no Apocalipse, ele confirma esta revelação, mostrando que essas duas testemunhas têm essa vocação de Elias e Moisés. Bem, agora vamos entender a prática desta revelação. Veja, você pode entender que os 1260 dias, que é este tempo da igreja, veio a primeira testemunha. Quem é a primeira testemunha? É João Batista. Jesus confirma nos evangelhos que Elias já tinha voltado. Por quê? Porque os judeus esperavam para a vinda do Messias que Elias retornasse. Seria Elias quem apontaria e mostraria para o povo de Israel que o Messias tinha chegado. Então, quando você começa a ler a Sagrada Escritura dos evangelhos, vai dizer assim que os chefes dos fariseus, dos saduceus, mandaram representantes para que interrogassem João e perguntassem quem ele era. E aí vem a dica de ouro. É importante que nós prestemos atenção nos detalhes para que a gente possa entender completamente essa revelação de Deus. Eles perguntam para João, você é profeta? Ele fala, não sou. Aí, você é Elias? Eles perguntam objetivamente, porque eles esperavam que o próprio Elias voltasse do céu. Lembrando que Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. Ele não morreu. E aí o que acontece? A perspectiva de fé dos judeus estava que Elias retornaria da mesma forma. E aí o que acontece? Eles perguntam o objetivo. Você, ele fala, não sou. Oh, mas você não é um profeta, você não é Elias. O que você diz de você mesmo? Quem é você? E aí vem a grande revelação de João Batista como a primeira testemunha do Apocalipse. Ele diz assim, eu sou uma voz que clama no deserto. Então, Jesus nos evangelhos, ele é interrogado pelos apóstolos dizendo assim, Senhor, por que está escrito que o profeta Elias deve voltar? Ele falou, de fato, Elias já veio e ninguém reconheceu ele. E aí ele deixou claro, Jesus, nos evangelhos, que João Batista era Elias que tinha vindo. Percebe isso? Então, dessas duas testemunhas de Apocalipse, a primeira já veio, que foi João Batista. Lembrando que na revelação do Apocalipse, a primeira besta que aparece lá no capítulo 12, com 7 cabeças, aquela coisa toda, simboliza o Império Romano. E aí diz assim, né, que o Império Romano, na pessoa de Herodes, mandou matar João Batista. Você deve lembrar daquela história que Herodíades mandou a filha dela, né,
dançar diante de Herodes lá, e aconteceu toda aquela sedução. E aí a mãe, né, a mulher lá de Herodes lá, que era a esposa do irmão dele, né? Olha para você ver a bagunça da coisa. Ela vai lá e o rei Herodes faz uma promessa: ó, pode pedir a metade do meu reino e eu te dou. Pode pedir o que você quiser. Aí ela vai e pergunta para a mãe: ah, eu quero a cabeça de João Batista. Aí como é que um rei ia voltar a palavra atrás? E assim, Herodes tinha, apesar do constrangimento, ele tinha uma certa admiração por João Batista. A gente entende pela Sagrada Escritura que muitas vezes João deve ter vindo até o palácio de Herodes para pregar lá. E aí o que aconteceu? Mesmo contrariado, Herodes manda matar João Batista. Então, grava essa informação, porque lá na frente, quando nós continuarmos esse trabalho das duas testemunhas, essa informação vai ser importante para nós. Mas depois nós temos a segunda testemunha. Então a primeira testemunha já viu. A profecia dela está valendo até hoje. Por quê? O que João Batista ensinou para nós? Esse é o Cordeiro de Deus. Lembra quando Jesus desceu para ser batizado por João? João aponta para ele e fala: esse é o Cordeiro de Deus. Esse é o testemunho de João, da primeira testemunha, que está valendo até hoje. Jesus é o Cordeiro de Deus, ele é o Messias enviado pelo Pai. E agora nós temos uma segunda testemunha para vir. E assim como João Batista anunciou a primeira vinda do Messias, a segunda testemunha, e é um texto que nós vamos trabalhar e entender ele mais para frente, que é a parábola das 10 virgens, aparece um personagem misterioso lá, que no meio da noite ele clama: o noivo está chegando. Quem é este personagem? É a segunda testemunha do Apocalipse. Ele é um precursor de Jesus. Por quê? Porque ele anunciará a volta gloriosa de Jesus. Percebe isso? Então, as duas testemunhas de Apocalipse, que são apontadas como Elias e Moisés, são personificações das pessoas de João Batista e de um futuro precursor de Jesus que se manifestará ainda no mundo. Percebe como é grande essa revelação das duas testemunhas? Então veja quanta coisa a gente já entendeu nessa simples leitura, que os 1260 dias são o tempo da igreja. A primeira testemunha anunciou a primeira vinda do Senhor, a segunda testemunha anunciará a volta do Senhor. Esse é o testemunho delas, anunciar que Jesus é o Senhor, é o Messias, é um ungido do Pai. Compreende? E aí nós vemos lá toda aquela revelação de Zacarias casando com aquela revelação dos evangelhos da transfiguração do Senhor. Então, assim, é preciso abrir o nosso coração para as coisas de Deus. Nós temos agora diante dos nossos olhos que a primeira testemunha já veio e anunciou a primeira vinda do Senhor. Agora nós temos que estar preparados para a vinda da segunda testemunha, que anunciará a volta do Senhor. Será que quando ela aparecer nós vamos reconhecer? Muitas pessoas vieram até João Batista, muitas pessoas, mas algumas já não acreditavam. Quando João Batista começou a colocar as exigências do reino, muitas pessoas já começaram a abandonar ele, até discípulos. Percebe? A mesma coisa aconteceu com Jesus, porque quando Jesus revela que ele é o pão da vida, que tem que comer da carne do Filho do Homem, muitas pessoas não conseguiram compreender isso, acharam isso uma loucura e abandonaram. Tanto que Jesus chega e pergunta para os apóstolos: olha, vocês querem ir embora também? E Pedro faz uma linda profissão de fé: Senhor, só tu tens palavras de vida eterna, a quem nós iríamos? Que isso possa ficar no seu coração. Jesus tem as palavras de vida eterna. Amém? E que essas palavras possam trazer fé ao seu coração. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.